nossos alunos do nosso curso pastoral telepresencial Vinha, na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando hoje nosso Instituto Bíblico, né? Telepresencial, é uma experiência nova para você. O Senhor nos tem abençoado com o privilégio de podermos estarmos agora juntos estudando no Brasil inteiro. Então, nesse momento, são mais de 130 turmas que estão funcionando nos prédios de nossas igrejas, espalhados pelo Brasil inteiro, em diferentes... Eu acho que nós estamos em todos os estados do Brasil. E isso é, de fato, um mover de Deus. É uma oportunidade profética que nós estamos tendo de treinar obreiros. Nós temos um desafio, você sabe disso, nosso desafio é abrir igrejas. Temos colocado esse desafio diante dos irmãos já há algum tempo. Nós queremos abrir 1000 igrejas até 2020. E você, meu querido, que está agora começando a estudar conosco, fazendo o primeiro período, hoje a primeira aula, você é o nosso alvo, nosso objetivo. O Espírito Santo foi quem moveu em você. Você não está aqui estudando por acaso, você não veio aprender por acaso. O Espírito Santo tem movido na sua vida e eu tenho certeza que você vai ser instrumento. Quem sabe vai ser um dos pastores que vai estar abrindo uma dessas 1000 igrejas nesses anos que estão diante de nós. Amém? Bom, mas se você porventura não tem um chamado pastoral, também não se sinta constrangido. Não fique pensando que esse curso é apenas para aqueles que têm um chamado pastoral ali, tempo integral. Não. Esse curso é para todos os nossos líderes. Nós queremos, na verdade, que todos os nossos líderes passem pelo curso. Por quê? Porque precisamos de irmãos que sejam bem treinados para cooperarem conosco nessa obra do ministério. Dando aulas nos nossos cursos, do curso de maturidade no Espírito, no CTL, ajudando nos encontros, ajudando nos cultos da igreja. Nós precisamos, e o Senhor nos tem dado, obreiros, e queremos treiná-los. Então, se você é um desses também, que tem um encargo pelo ensino, você tem um encargo pelo discipulado, você está envolvido aí numa rede de células, e você sente o desejo de aprender mais, para fazer melhor e com mais excelência a obra de Deus, também este curso é para você. Você está no lugar certo. Quero que você alegre o seu coração. Motive-se a partir de hoje. Empenhe-se, discipline-se, para você captar, aprender e absorver o máximo que você puder. Amém? Nós vamos, nesses dias, comigo, você vai estar estudando o Pentateuco. Então, durante esse semestre, nós vamos estudar juntos aqui os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E hoje nós já queremos fazer uma introdução, e é muito importante que você leia o material. É possível que você ainda não tenha recebido a apostila, talvez ela não chegou em tempo para essa primeira aula, mas ela já está pronta. Às vezes nós temos algumas dificuldades com gráfica, mas ela está pronta, já foi toda revisada, e ela vai estar nas suas mãos brevemente, nos próximos dias. Então eu quero que você esteja com essa apostila na mão, com material na mão. Vai ter uma série de questionários, de exercícios para você fazer. É importante que você faça. Não basta apenas assistir a aula, ouvir o que temos dito, amém? E além disso, eu quero insistir muito com você, que você leia esses livros na Bíblia. Então, como nós iremos estudar juntos aqui, esses livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, é importante que você leia à medida em que vamos avançando nas aulas. Então, você vai também lendo, porque eu não vou ter condição, eventualmente, de ler aqui com você todo o texto que vamos estar explanando. Como não temos condição de ler tudo aqui, obviamente, eu vou presumir que você leu em casa e já está familiarizado com o conteúdo. Amém? Então estamos combinados com relação a isso. Muito importante que os nossos monitores estejam sempre checando isso. Não só checando a frequência, mas checando o empenho, checando se estão lendo a Bíblia, estão lendo os livros programados, se estão carregando consigo material didático, se estão acompanhando de fato as aulas, porque isso é fundamental para alcançarmos o nosso objetivo ao final do nosso treinamento. Amém? E já quero dizer para você que no ano que vem, esse ano nós teremos a formatura do pessoal que entrou o ano passado. No ano que vem, no final do ano, em dezembro, já vai ser a sua formatura. Então, no primeiro dia, já estou dizendo para você, prepare-se, programe-se para lá em torno do dia 10, 15 de dezembro, para você vir a Goiânia. Nós queremos fazer a formatura aqui em Goiânia por ocasião da nossa Conferência Internacional da Vinha. E isso vai ser para nós um ato profético também, mostrando a direção que nós estamos caminhando, o alvo da conquista dessa geração para o Senhor Jesus. Amém?
Então programe-se desde já e vai ser tremendo, porque nós estamos aí com 2.500 alunos que se matricularam até ontem. Então, provavelmente hoje teremos muito mais alunos que estão assistindo a aula e às vezes ainda não efetivaram a sua matrícula ainda. Então são milhares de irmãos que estão juntos de você nesse momento, nesse propósito. Amém? Então eu queria agora que você ficasse de pé onde você está. Nós vamos começar orando, buscando a face do Senhor, pedindo ao Espírito de Deus que possa nos dar um espírito de perseverança, que você possa começar e terminar. Vamos repreender toda a resistência maligna, toda a oposição e obstáculo inimigo que queira levantar contra você nesses dias. E vamos pedir ao Senhor também que nos dê espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, para que possamos não apenas entender com a mente o que vai ser ensinado, mas ter o nosso coração, nosso espírito incendiado pela palavra de Deus. Amém? Ore ao Senhor, ergue as suas mãos para o céu agora, junto com todas as turmas espalhadas por todo esse país, num só espírito. Erga a voz ao Senhor nessa hora. Pai, nós oramos, damos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui hoje, edificando a vida de cada um desses alunos. Dá-nos, Pai, palavras espirituais que traduzam as realidades do Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus, move na vida de cada aluno, livra-os do mal, livra-os, Senhor, dos obstáculos, ó Deus, que o inimigo coloca no caminho, que eles possam perseverar, o que estão começando hoje, possam concluir como vencedores para a glória do Senhor. Pai, te pedimos, dá-nos espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, abre os nossos olhos, queremos ter o nosso coração incendiado e tocado pela Tua palavra, desvenda-nos Tua palavra diante dos nossos olhos, do nosso coração. É a nossa oração hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos começar o livro de Gênesis no princípio, não é? Nós vamos estudar o livro... Aconteceu alguma coisa aqui no nosso passador? Tem... Nós ainda estamos nos familiarizando com todas essas coisas eletrônicas. Então é importante você saber porque nós estamos aqui à vontade, juntos aqui. Mas antes de nós avançarmos completamente no que eu quero compartilhar com você, deixa eu me dar uma introdução antes, porque nós estamos entrando na palavra de Deus, né? Essa Bíblia que está nas suas mãos. E o que é o Pentateuco? Bom, o Pentateuco, penta significa 5 no grego. Então o Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós não iremos estudar Deuteronômio, mas o Pentateuco inclui esses 5 livros. A Bíblia é um livro extraordinário. Na verdade, por detrás dessas letras pretas, impressas no papel branco, tem uma pessoa. A Bíblia não surgiu por acaso, não é fruto da inteligência humana. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é um livro composto de 66 outros livros. Foi escrita por mais de 40 homens, num período de 2000 anos. E, no entanto, a Bíblia forma uma unidade de pensamento, uma unidade de propósito, de revelação. Amém? Há uma harmonia completa entre tudo que foi escrito. Isso, para nós, é uma prova evidente de que não é um livro comum, mas é, de fato, palavra de Deus. Agora, a Bíblia, como nós conhecemos e temos aqui nas nossas mãos, ela foi um longo processo até que chegasse a esse formato. Como nós temos hoje, com esses 66 livros estabelecidos, ela foi oficialmente finalizada no Concílio de Cartago, no ano 397. Você sabe, até nos 3, 4 primeiros séculos, a igreja era governada por bispos e vai estudar essa história da igreja depois. Então, muito daquilo que nós cremos como doutrina e mesmo os livros que são inspirados foram definidos por esses homens no decorrer desse período. Até que no final do século IV, no ano 397, ficou então definido quais eram os livros inspirados, que tinham o selo da inspiração divina, ali naquele concílio, o Concílio de Cartago. Foi quando se definiu o cânon das Escrituras. Essa palavra cânon, é importante você já ir aprendendo. O cânon significa o conjunto dos livros sagrados. É o cânon. Então, um livro, quando ele tem canonicidade, é um livro que foi reconhecido como parte do cânon sagrado da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Agora,
a Bíblia, apesar de ter sido definida nesse período, nós sabemos que durante a Idade Média, depois, 1.200 anos depois, conhecido como Idade Média, a Bíblia foi proibida ao povo, foi velada ao povo. É conhecido como o período das trevas. Por que das trevas? Porque a luz da palavra de Deus foi vedada aos homens. Então, isso é algo extremamente importante você saber, porque quando no final da Idade Média, né, no período que já começava ali na Renascença, aconteceu a Reforma Protestante. Então Deus levantou homens, entre eles principalmente o Martinho Lutero, que era alemão, e Deus usou Martinho Lutero para trazer a Bíblia de volta para as mãos das pessoas. E naquela época só podia ler a Bíblia se fosse nos originais. A única tradução que existia era da Bíblia para o latim, chamada de Vulgata Latina. E Lutero então traduziu a Bíblia para um idioma moderno. Naquela altura ele traduziu a Bíblia do original, grego e hebraico, para o alemão. E isso coincidiu também, porque as coisas de Deus são assim, elas se convergem no momento, no seu mover, coincidiu com também a invenção da imprensa. E a Bíblia, então, foi o primeiro livro a ser impresso. E foi impresso já no idioma que os alemães, naqueles dias, falavam, o alemão moderno. Então, a imprensa foi inventada na Alemanha, ali também já Deus levantou um homem para traduzir a Bíblia, isso foi colocado na mão das pessoas. Depois disso, a Bíblia foi traduzida para todos os outros idiomas. Depois veio a King James, que foi para o inglês, depois veio para o francês, e até mesmo para o português. Isso aconteceu já no século XVI, XVII, logo depois da reforma. O padre João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o nosso vernáculo, nosso português, que nós falamos comumente. Isso foi, de fato, uma revolução. Né? Isso colocou agora na mão do homem a palavra de Deus novamente. Então, o que nós fazemos hoje só é possível por causa desse momento da reforma. Conhecer um pouco dessa história é importante para nós. É importante para você que vai se levantar como obreiro e pessoas irão perguntá-lo como tudo isso aconteceu. Mas o mais importante é você compreender que a Bíblia não é um livro qualquer, não é um mero livro. Você tem que entender que por detrás dessas letras aqui impressas tem uma pessoa que é vida, que é espírito. Essa pessoa é o Senhor Jesus. Quando nós tomamos a palavra de Deus da maneira certa, nós recebemos espírito e vida para dentro de nós. Mas se nós tomarmos a palavra de Deus apenas como um livro de literatura, de história, filosofia ou qualquer outra coisa, isso vai ser apenas letra na nossa mente. Não vai produzir transformação, não vai produzir mudança alguma. Por isso, você tomar a palavra da maneira apropriada é fundamental. Ok? Então pega aí a sua Bíblia, eu queria ler com você um versículo lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Vou abrir aqui no meu computador para ler com você. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe que a palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada. Essa palavra inspirada, no original, vem de pneuma, que é uma palavra no grego, e também pode significar soprada. Toda a escritura é soprada por Deus. Isso significa inspirado. E o que na verdade, nós queremos dizer quando dizemos que a escritura é soprada? Qual que é a relevância disso? A relevância disso é que Deus e a sua palavra são um. Deus e sua palavra são um. Quando nós recebemos palavra de Deus, recebemos o próprio Deus dentro de nós. É totalmente diferente do que acontece conosco. Nós não somos um com a nossa palavra. Quando eu falo alguma coisa, a minha palavra sai de mim. Quando essa palavra sai de mim, ela já não é mais parte de mim mesmo. Mas com Deus acontece algo diferente. Quando Deus fala, Deus é a sua palavra também. Então, quando Deus fala,
e a palavra é liberada, Deus é liberado junto com a sua palavra. De tal maneira que aquele que ouve e recebe a palavra, não está recebendo uma mera palavra, mas o próprio Deus, porque toda palavra é sopro de Deus, é soprada por Deus. Por isso a palavra vem acompanhada com o Espírito. Daí nós dizemos hoje que aqueles que ouvem a palavra, essa palavra que é sopro do Espírito, recebem fé, porque a fé vem pelo ouvir. Nós sabemos que o homem hoje é gerado pela palavra, como diz Tiago. Nós somos regenerados ou gerados pela palavra de Deus. Por quê? Você estava morto, mas no dia que você ouviu a palavra e acolheu e recebeu essa palavra, foi o próprio Deus que você estava recebendo. Deus e a sua palavra são um. Deus e a palavra são um. Esse é um princípio fundamental que você precisa de entender. A Bíblia, portanto, foi escrita por inspiração divina. Nós hoje somos canais para transmitir essa palavra para aqueles que nos ouvem. Quando você é cheio do Espírito Santo e tem uma palavra queimando no seu coração, você pode ser instrumento, canal, para que essa palavra seja liberada. E aqueles que ouvirem e crerem, receberem, vão receber também algo do próprio Deus dentro de si. Por isso precisamos de acolher com mansidão essa palavra, que é a semente de Deus. Não é verdade? Jesus disse lá em João 6:63. Gosto desse versículo. João 6:63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Então repita isso, a palavra de Deus é Espírito e é vida. Diga para o seu vizinho, Deus e a sua palavra são um. Quando você recebe a palavra, está recebendo algo de Deus dentro de si. Amém? Então, esse sopro divino, essa inspiração divina, por isso não podemos tomar a palavra de Deus de uma maneira comum. Nós precisamos tomar essa palavra com o espírito correto, um espírito de oração, uma atitude de submissão, uma atitude de alguém que deseja e tem fome das coisas de Deus. Mas aquele que tem uma atitude comum e toma de uma maneira comum, está deixando de receber algo que é espírito. Mas as coisas do Espírito só são recebidas quando exercitamos também o nosso espírito. Lá em Efésios 6:17 diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Por isso, aproxime-se de Deus com o coração certo, coração intenso, coração faminto. Fome e sede são fundamentais. Aqueles que querem estar no mover de Deus precisam de ter fome de Deus. E que o Senhor também te conceda uma mente sóbria, para você entender a palavra de Deus. Porque não basta ter o seu coração tocado, a sua mente precisa de entender com clareza. Esse processo nós chamamos de revelação. Eu sei que muitos dos irmãos, aqueles pelo menos que estão seguindo nossa estrutura, nossa estratégia de ensino, já devem ter estudado lá no curso Maturidade no Espírito sobre princípios de revelação na palavra. Você deve se lembrar de tudo aquilo que nós compartilhamos com você ali. Você deve se lembrar o que é revelação. Revelação é você entender pelo Espírito, é receber pelo Espírito. Revelação é ver como Deus vê, é ver na luz de Deus o que você não podia ver antes. É ter os seus olhos abertos pelo Espírito Santo. Eu sei que algumas pessoas, talvez, que estão agora nos ouvindo, já usaram essa palavra revelação, aplicando para outras circunstâncias. Então é muito comum aqueles irmãos pentecostais, que têm os dons de palavra de conhecimento, então eles dizem que está tendo uma revelação. Então ele diz, olha, eu fui lá na reunião e o fulano me revelou. Mas na verdade tem uma palavra de conhecimento. E ele usa a expressão revelar ali nesse sentido. Isso não é, obviamente, completamente errado, mas quando nós falamos de revelação, o conceito como está no Novo Testamento, que Paulo falou, ele não se referia a isso. Ele estava se referindo à diferença que existe entre o mero conhecimento mental, intelectual, e a revelação na palavra. Revelação na palavra. Amém, meus irmãos? Então é muito importante você conhecer as verdades de Deus por revelação. Quando nós sabemos algo simplesmente com a mente, aquilo não tem poder de gerar vida em nós. Não gera fé em nós também. Isso não muda a nossa conduta e a nossa prática. Mas quando vem a revelação e o seu coração é incendiado, então vem a fé. Por que eu estou falando isso?
Porque nesses dias vamos estar estudando a palavra. Qual que é o grande problema dos outros seminários, às vezes, que nós ouvimos dizer? É que o aluno entra crente e sai incrédulo. Ele entra crendo em Deus e sai duvidando das coisas de Deus. Porque ali, em vez dele ter o seu coração incendiado por revelação, ele tem a sua mente inundada com meras sabedorias, elucubrações humanas, naturais. E é isso que nós queremos evitar. Nós queremos ter o nosso coração cheio da palavra de Deus. Amém? Mas é importante frisar um outro ponto também. Quando nós falamos de revelação, algumas pessoas usam disso também como pretexto para todo tipo de elucubrações na mente. Ter revelação não é descobrir algo que ninguém nunca viu na Bíblia. Isso é muito comum. É o irmão que julga ter visto algo que ninguém viu. Então, nós temos aí 2000 anos de igreja. Nesses 2000 anos, Deus levantou centenas, milhares de mestres na palavra. Homens de Deus, profetas do Senhor. Esses homens foram nos acrescentando, né? Eles foram nos enriquecendo com o seu depósito espiritual. E agora, chega você e diz que está vendo algo que ninguém nunca viu. Então preste atenção. Se alguém chegar para você e disser que está vendo algo que ninguém nunca viu, seja cauteloso. Provavelmente tem algo problemático por detrás. Tá certo? Quando eu falo de revelação, não é ver algo que ninguém nunca viu. Revelação é você ver pelo Espírito algo que talvez você até sabia com a mente, mas que não havia ainda chegado no coração. É aquela experiência do, meu Deus, eu sempre soube disso, mas agora isso tomou uma outra dimensão para mim. Isso agora tornou-se real para mim. Em outras palavras, isso era algo apenas da mente, era apenas letra, mas agora tornou-se espírito, tornou-se vida. Você sabe, no original existem duas palavrinhas que são normalmente usadas. Deixa eu voltar aqui. Só para usar aqui vamos usar essa tela aqui no mesmo. Tem duas palavrinhas que são usadas no original, que é gnosco e oida, ou oido. Essas duas palavrinhas são traduzidas em português igualmente como conhecimento, como conhecer. Só que elas têm uma diferença realmente. Por quê? O gnosco aponta para o conhecimento objetivo. Gnosco é o seguinte, é um saber objetivo. Eu sei o que está escrito aqui na Bíblia. Eu sei, eu já li, eu sei o que está escrito aqui. Isso é gnosco. Mas o que é o oido? O oido é o conhecimento espiritual, subjetivo. Significa o seguinte, eu não apenas sei do que está escrito aqui, mas eu toquei na pessoa. Eu toquei no coração de Deus ao ler isso aqui. Então é um conhecimento muito mais profundo. Tem muitos exemplos na Bíblia disso. João Batista, por exemplo. A Bíblia fala que João Batista era parente de Jesus. Era primo de Jesus. Todavia, João Batista conhecia Jesus como primo, aqui ó, gnosco. Mas no dia em que Jesus chegou para ele para ser batizado, João Batista disse, eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba. E Jesus Batista falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é mais Jesus meu primo, gnosco. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oido. Esse é o conhecimento revelado. Também a respeito de Samuel se diz isso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 3, diz que Samuel servia a Deus, mas ainda não conhecia a Deus. Essa, infelizmente, é a história de muitos crentes. Conhecem a Deus, mas conhecem pelo ouvir falar, como disse Jó. Ainda não tiveram os seus olhos abertos para compreenderem as realidades espirituais. Ok? Então isso é extremamente importante você entender. Eu não vou me aprofundar nesse ponto, porque nem é a nossa matéria, mas como nós vamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos de, antes, ter uma introdução como essa. Ter a abordagem correta, ter a postura correta. Amém? Vamos agora começar, então, o nosso estudo do Pentateuco. Muito bem. Como é que vamos estudar o Pentateuco? Nós podemos estudar o Pentateuco sobre várias prismas, ou tendo vários enfoques. O que é o enfoque? É a abordagem, a maneira de você abordar a palavra de Deus. Então, muitos irmãos me perguntam e falam, pastor,
me fala, eu quero saber de livros que possam me trazer revelação, como você tem ensinado. Muito bem, isso depende do enfoque. Se você pega um comentário bíblico, normalmente eles são áridos, são secos, né? Eles são bons, são úteis, mas eles têm um enfoque. O enfoque deles é puramente informativo. Enfoque. Nós também temos um enfoque. Nós queremos um enfoque baseado na palavra viva, que seja vida no nosso espírito, que seja relevante na nossa experiência prática e que faça diferença para você compreender o propósito de Deus. Então, nós lançando mão da hermenêutica, nós podemos estudar os livros do Velho Testamento, inclusive o Pentateuco, usando 3 enfoques distintos. Podemos ter um enfoque histórico, podemos dar um enfoque profético, ou podemos dar um enfoque alegórico, ou estudar a Bíblia por analogias. Bom, o que é isso? O que é o enfoque histórico? Nós estamos estudando o enfoque histórico quando nós compreendemos que a Bíblia segue uma ordem cronológica. A Bíblia segue uma ordem. Então, a Bíblia é uma sequência de fatos, de histórias, não é, que se sucedem. E você compreender essa sequência é muito importante. Muito importante. Muitos novos convertidos confundem as coisas. Pensam que Davi era contemporâneo de Abraão e que Jacó andava com Moisés. Quer dizer, eles confundem tudo. Por que confundem? Porque não tiveram uma compreensão histórica. Você sabe, todo homem de Deus precisa de ter na sua mente pelo menos um esqueleto de toda a história bíblica. Mas o enfoque histórico não é suficiente para nós. Por quê? Porque o alvo de Deus na sua palavra não é contar história. Muitas pessoas têm uma ideia de que a Bíblia é um livro de historinhas. E que Deus está aqui preocupado em contar historinhas para você. Não é. O alvo de Deus é ministrar vida. Lembra disso. Tudo que nós fazemos para ministrar vida. Nossas reuniões para ministrar vida. Nós oramos para ministrar vida. Nós pregamos e ensinamos para ministrar vida. O alvo do Senhor com tudo que está aqui é que, por meio do seu Espírito, Ele ministre vida, porque é da união do Espírito com a palavra que a vida acontece. Vida é o segredo de tudo. É necessário que haja vida de Deus. Essa é a minha oração constante, para que você experimente vida. Então, o foco da palavra de Deus é vida. Agora, é óbvio que há história, mas o enfoque histórico para nós não é suficiente. Precisamos conhecê-lo, mas ele é insuficiente. O segundo enfoque é o enfoque profético. O que é o enfoque profético? É que você já deve saber, né, que o homem, depois que ele caiu, Deus mesmo, foi Deus. Deus não usou ninguém. Deus mesmo veio para tratar com o homem, com a mulher e com a serpente. E para a serpente, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, essa profecia é a profecia básica, é a protoprofecia, é de tudo depois procede dela. Deus falou assim: porém inimizade entre ti, falando da serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa primeira profecia, o Senhor falou para a serpente: olha, a mulher vai ter um filho. E o filho dessa mulher, o descendente da mulher, vai esmagar a sua cabeça. Você vai tocar no calcanhar dele. Por 3 dias ele vai sentir essa dor, mas no 3º dia ele vai ressuscitar. Mas ele vai esmagar a sua cabeça. Essa é a profecia básica. Naquele momento, Deus declarou a vinda do Messias. Deus disse o que ele iria fazer. Por isso, nós podemos estudar todos os livros depois desse, no Velho Testamento principalmente, como sendo um trabalho de Deus para trazer o cumprimento dessa profecia. Por isso há tanta batalha espiritual. Por quê? A serpente ficou sabendo que o Messias viria. E aí eu fico pensando que o diabo ficou imaginando que já o primeiro filho de Eva, talvez já seria o Messias. Talvez ele não imaginava, com certeza ninguém imaginava, que iria demorar milhares de anos ainda. Então é por isso que depois você vê Abraão, Deus chama Abraão, Deus falou que ia gerar dele, ia abençoar toda a família da terra através da descendência dele, mas Sara era o quê? Estéril, batalha espiritual. Depois Isaac veio, Rebeca era estéril, batalha espiritual. A Bíblia fala que o povo de Israel desceu para o Egito. O que Faraó fez? Queria eliminar o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel de si mesmo é alguma coisa? Não, mas porque Satanás sabia que uma mulher naquela nação
iria gerar o Messias. Então é melhor a gente eliminar esse povo, acabar com esse povo, misturar. Então você vai ver por todo o Velho Testamento essa linha de batalha espiritual. Por quê? Por causa da profecia bíblica. Então o enfoque profético, ele é muito importante, com certeza. Mas não vai ser o enfoque principal que nós daremos no nosso estudo. O terceiro enfoque é o enfoque alegórico. Quando a gente fala de alegoria, tem irmão que já arrepia a cabeça. Mas é importante você entender o seguinte, que cada livro do Velho Testamento, cada história, cada personagem, cada acontecimento, é apenas uma ilustração das verdades que são plenamente reveladas no Novo Testamento. Ok? Portanto, este enfoque considera que tudo que está aqui no Pentateuco é uma ilustração, uma imagem, uma história que tem um propósito profético final no Novo Testamento em Cristo. Então, nós estamos alegorizando quando propomos significados secundários e ocultos atrás do sentido óbvio e primário do evento histórico. Como eu disse, quando nós falamos de alegoria, as pessoas ficam assustadas. Por quê? Porque têm medo de pessoas que não têm entendimento, mal intencionadas, começarem a interpretar a Bíblia de maneira distorcida. E, de fato, esse é um risco real. Todavia, para alegorizar, nós precisamos de ter um conhecimento profundo da palavra de Deus. Ok? E nós estamos bem acompanhados, porque Paulo fez isso no Novo Testamento. Então, nós podemos muito bem entender o Velho Testamento como uma sombra, uma imagem, uma alegoria do Novo Testamento. Uma alegoria pode ser de três tipos. Uma alegoria pode ser um tipo, né? Um tipo, vou explicar o que é para você um tipo. Uma alegoria pode ser um tipo, pode ser um símbolo ou pode ser uma analogia. Muito bem, o que é um tipo? Um tipo é uma prefiguração, lá no Velho Testamento, de uma realidade do Novo Testamento. O tipo é mais ou menos como uma profecia encenada. Aquelas pessoas que estavam ali envolvidas naquela história, provavelmente não sabiam que a vida delas era uma profecia. Mas o Espírito Santo, de tal maneira, ele teve controle daquela circunstância, que ele fez com que a vida de algumas pessoas, tá bom? Com que alguns eventos do Velho Testamento, instituições, ofícios e objetos, ele fez com que essas coisas apontassem para realidades do Novo Testamento. Ok? Isso é um tipo. Tipologia bíblica, portanto, é um assunto extremamente importante, extremamente relevante. Você vai estudar isso comigo mesmo no semestre que vem, em hermenêutica. Mas, só para você já ter uma pequena compreensão, nós sabemos então que um tipo pode ser uma pessoa. Então, o que é uma pessoa? Por exemplo, Adão é um tipo de Cristo, diz Paulo. Em que aspecto? Não em todos os aspectos. Não quer dizer que Adão era exatamente como Cristo. Mas tinha aspectos de Adão que te representava Cristo. Em que aspecto? Adão foi o cabeça de uma nova raça. Cristo também é o cabeça de uma nova raça. Por isso Cristo é chamado de segundo Adão. Por quê? Porque Adão era um tipo de Cristo. José era um tipo de Cristo. Existem mais de 18 semelhanças entre José e Jesus. Ok? Moisés é um tipo de Cristo, diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10. Por quê? Assim como Moisés, Jesus também tira o seu povo do domínio de Faraó, que é um tipo do diabo, né? Conduz pelo Mar Vermelho, que é um tipo do batismo, conduz por meio da nuvem, que é um tipo do Espírito Santo e do batismo no Espírito Santo, né? O maná que desce do céu é o pão. Jesus disse que ele é o maná que desceu do céu. A água que sai da rocha, Jesus é a água viva que sai da rocha. O Espírito Santo é. Essas coisas todas são alegóricas, tipológicas e apontam para nós. Um tipo pode ser um evento. Então, qual evento? O evento, por exemplo, do dilúvio, que também aponta para a nossa salvação, a passagem do Mar Vermelho. Ok? São situações que são tipológicas. Pode ser uma instituição. Então, o sacerdócio era uma instituição. Ele é tipológico? Sim. O sacerdote aponta para Jesus, que é de fato o nosso sacerdote, que intercede por nós diante de Deus. Então, tudo aquilo que está ali, de uma maneira ou de outra, aponta para Cristo. E também para nós, que hoje fomos feitos também sacerdócio real. Ok? Ofícios, profetas, sacerdócio, objetos. O tabernáculo, que a gente vai estudar aqui lá no livro de Êxodo, está cheio de objetos. Né? Tem o altar de holocausto, altar de incenso, o candelabro, a arca da aliança. Tudo isso
eram tipos que se cumpriram no Novo Testamento. E vai ser nessa abordagem que vamos estudar tudo aquilo que temos falado para você aqui. E o que é um símbolo? Eu falei para você que uma alegoria, estamos falando aqui de alegoria, presta atenção. Ela pode ser um tipo, um símbolo ou uma analogia. O que é um símbolo? Um símbolo é algo que a gente convencionou que ele vai representar ou assumir o significado de outra coisa. Então, por exemplo, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Esse símbolo pode se parecer ou não, pode ter uma relação ou não com aquilo que ele representa, ok? Então, o Espírito Santo é um exemplo disso. O Espírito Santo, ele é simbolizado pelo óleo, por exemplo. Mas o Espírito Santo não é um óleo, ele é Espírito, ok? Mas o óleo simboliza. Então, quando nós falamos que alguém foi ungido, ou untado, né, cheio de óleo, significa então que ele foi cheio do Espírito. Isso é um símbolo, ok? Você pode dizer também, a pomba é um símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pomba, você sabe disso? Ele não é uma ave, mas aquela pomba simboliza o Espírito Santo. O fogo também simboliza o Espírito Santo. Então, não quer dizer que o Espírito Santo é realmente, mas é um símbolo. Então, essas coisas todas são importantes. Quando você compreende isso, então a revelação do Espírito torna mais viva em você e a palavra de Deus torna mais rica. Então, um símbolo pode ser objeto, pode ser uma visão, transação, nome. Os nomes também são simbólicos. Não é por acaso que Abraão se chama pai de nações, de multidões, ok? Não é por acaso que Moisés se chama tirado das águas, ou o nome dele significa isso. Números também são simbólicos e também cores. Na Bíblia, o azul, o vermelho, o roxo, são cores e elas simbolizam outras coisas, que não tem uma relação direta, óbvia, mas que há um simbolismo envolvido. Compreendeu? Então, uma alegoria pode ser, então, um tipo, pode ser um símbolo e pode ser simplesmente uma analogia. O que é uma analogia? Uma analogia é só uma comparação que nós fazemos de semelhanças, né? Lá em Romanos, no capítulo 7, Paulo faz uma analogia. Lá em Gálatas também, no capítulo 4, Paulo faz uma analogia. Paulo fala de Sara e de Agar, dizendo que são duas mulheres que representam o Monte Sinai e o Monte Sião, que em última análise representam a lei e a graça. Veja, é Paulo quem disse isso, não sou eu. Se fosse eu que falasse isso, você poderia jogar fora. Mas foi o apóstolo Paulo que escreveu. Daí então tem uma autoridade envolvida, ok? Então, a analogia, ela é mais, como é que eu vou dizer, mais livre. De certa maneira, todo tipo é uma analogia. Por quê? Todo tipo é uma comparação. Mas nem toda analogia é um tipo. Por quê? Isso aqui é muito importante. Um tipo, ele é uma analogia. Porque ele é uma comparação. Mas nem toda analogia é um tipo. Por quê? O tipo é uma analogia proposta pelo Novo Testamento. Tá bom? O tipo, portanto, ele tem um respaldo apostólico. Agora, a analogia, pura e simples, às vezes é fruto daquilo que nós mesmos falamos. Pode ter uma importância para edificar, para ilustrar, mas com certeza não tem um peso doutrinário. Aliás, não fazemos doutrina em cima de analogia em hipótese nenhuma. Amém? Compreenderam isso? Então, vamos estudar o livro dessa maneira. Para a gente poder concluir essa aula, eu quero falar ainda sobre alguns detalhes, ou alguns aspectos do livro de Gênesis. Primeiro, o nome. Por que o nome Gênesis? Muito bem, na Bíblia hebraica, você sabe que o Velho Testamento, ele era a Bíblia, ele até hoje é o Torá, que é a Bíblia hebraica, ou judaica. E lá, os livros têm outros nomes. Isso é importante falar, porque algum dia você pode pegar e pode achar estranho. Por exemplo, o livro Gênesis, na Bíblia hebraica, é chamado de Bereshit. Bereshit, por quê? Porque Bereshit é a primeira palavra do livro. O livro começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Bereshit significa no princípio.
o costume, não sei se até hoje é assim, mas naquela época, o costume dos hebreus, dos judeus, era de dar um nome para o livro como sendo a primeira palavra, frase ou expressão do livro. Mais ou menos como nós hoje. Você sabe, eventualmente, alguém me pergunta, pastor, você conhece aquele corinho? Eu nunca sei nome de corinho. Você sabe o nome de corinho? Eu não sei. Então, normalmente, nós nos referimos aos corinhos que nós cantamos na igreja pela primeira frase, né, da música. Essa é a maneira como nós fazemos. Os judeus tinham o mesmo costume. Eles faziam isso com relação aos livros. Ok? Então, daí então o nome no original ser Bereshit. Aí você pergunta, pastor, de onde vem então esse nome Gênesis? De onde surgiu isso? Muito bem. Para você entender isso, você tem que saber um pouquinho de história. 2 séculos antes de Cristo, os sábios judeus, eles viram a necessidade de traduzir o Velho Testamento para o grego. Por quê? Depois que o povo de Israel foi levado cativo para Babilônia, muitos deles nunca mais voltaram, de fato, para Israel. Não largaram de ser judeus. Então, foi nessa época que foi instituída as sinagogas. E aí espalhou sinagogas por todo o mundo. Porque em todo o mundo tinha judeus. E aos sábados eles estavam lá lendo o Torá, isso era o costume do que deveriam fazer. Mas isso surgiu um problema. Os filhos desses judeus, muitas vezes, tinham dificuldade de falar o hebraico, porque nunca tinham ido a Israel, nunca tinham ido a Jerusalém, e os pais, às vezes, não falavam com eles no hebraico. Então, eles iam para a sinagoga e, às vezes, não entendiam o que estava acontecendo ali. Então, foi um fenômeno novo para eles, que eram os filhos de judeus que não sabiam falar o hebraico apropriadamente. Então, o que ocorreu a eles? Vamos traduzir o Velho Testamento para o grego. O grego, naquela época, era como se fosse o inglês, talvez, hoje. Era a língua franca, a língua culta. Então, a história diz que 70 homens sábios, judeus, que falavam tanto o grego quanto o hebraico, foram separados para traduzir o Velho Testamento. E essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. Septuaginta, que é o nome ou a expressão técnica que você vai encontrar eventualmente, é essa aqui. LXX, que é 70. Então, o LXX é chamado de Septuaginta. Todas vocês falam assim, a Septuaginta fala isso, ou você lê em algum lugar, já fica sabendo. Foi a primeira tradução que foi feita, que foi do Velho Testamento, do hebraico, para o grego. Ok? Diz a lenda, isso aí já é lenda, que esses 70 homens, cada um deles fez a tradução sozinho, e depois eles juntaram e viram que as 70 traduções eram exatamente iguais. Bom, isso aí já é folclore. O fato é que esses homens traduziram, e essa tradução, ela chegou até nós. Só que, aí entra o ponto que eu quero chegar com você. Os gregos tinham um costume diferente dos judeus. Os gregos, e nós temos essa herança, nossa herança cultural é greco-romana, os gregos tinham o costume de colocar o nome no livro a partir do tema do livro, e não da primeira frase. Então eles liam o livro, procuravam então abstrair, perceber qual é o tema, qual é o assunto principal do livro. Então, a partir desse assunto, eles denominavam o livro. Como eles leram Gênesis, e eles concluíram que o livro trata a respeito do princípio de todas as coisas, colocaram o nome de princípio, que é Gênesis. Gênesis significa simplesmente princípio em grego, não em hebraico. Essa palavra é grega. Assim como também Êxodo. Por que eles deram o nome de Êxodo para o livro de Êxodo? Porque Êxodo significa saída, migração, mudança. Então, quando eles leram o livro de Êxodo, perceberam que o livro trata da redenção do povo de Israel, né, da mudança, da fuga, da saída do Egito para Canaã. Então eles disseram, o tema é esse, vamos colocar o nome do livro, é o livro que trata do Êxodo. Depois, Levítico. Por que Levítico? Levítico é relacionado à tribo de Levi. Por quê? Porque o livro de Levítico é um manual de instrução para os levitas. Então eles entenderam, é um manual de instrução, então é um livro para os levitas, é um livro levítico. O outro livro é Deuteronômio. Deuteronômio. O que quer dizer Deuteronômio? Deuteronômio vem de 2 palavras. Deutero e nomos. Deutero significa repetição, nomos significa lei ou regra. E significa, então, Deuteronômio significa repetição
da lei. Esse é o único livro, na minha opinião, que eles foram infelizes. Eles não leram direito. Deuteronômio não é de fato uma repetição da lei, tá certo? Talvez seria mais uma explicação de algumas partes da lei. De qualquer forma, foi o nome que ficou em nossas Bíblias. São todos nomes gregos por causa da Septuaginta. Ficou claro para você isso? Não é tão difícil de você entender, mas é importante que você saiba esses detalhes históricos. Por enquanto, não entramos ainda no livro de Gênesis, mas é importante que você saiba disso. O autor do livro. Bom, a Bíblia diz claramente que o autor é Moisés. Hoje em dia existem eruditos que querem questionar tudo. E pode ser que você encontre alguém aí questionando que Moisés de fato não escreveu coisa alguma, mas ele compilou isso aí de histórias que foram passadas de gerações, etc. Mas eu não vejo motivo para duvidar daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que foi Moisés que escreveu, então esse livro é de autoria de Moisés. E durante séculos, milênios, isso tem sido dito, portanto, eu quero continuar também dizendo. A data. Quando é que o livro foi escrito? Bom, o livro de Gênesis foi escrito quando o povo de Israel estava no deserto, quando estavam saindo do Egito, ok? Portanto, ali mais ou menos pelo ano 1400 a.C. Tá bom? Essa não é a data exata, mas não é importante que você de fato decore, memorize datas exatas, mas datas aproximadas, porque nesse caso é o que nos interessa. Então, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo é quando de fato foi escrito. O que mais? Então, além disso, temos o tema. Qual é o tema do livro de Gênesis? Poderíamos resumir o tema do livro de Gênesis da seguinte maneira. Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu e Javé prometeu salvar. Esse é o resumo do livro. Fácil de você guardar. Então, o alvo não é simplesmente contar o princípio das coisas. O princípio é contado porque justamente é quando as coisas começaram a acontecer. Mas não é satisfazer curiosidade. Mas o alvo é esse. Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu, mas o Senhor se levantou e prometeu a salvação. Esse é o tema. E o versículo que dá base a tudo isso é Gênesis 3,15. A primeira profecia da Bíblia. Com certeza a profecia mais importante no Velho Testamento, porque é a primeira que deu base para todas as outras que vieram depois. Ok? O esboço do livro. Pastor, por que eu preciso de ter um esboço do livro na minha cabeça? Você vai ter que memorizar esse esboço. Nós vamos fazer isso com todos os livros do Pentateuco. Por quê? É importante você saber em linhas gerais todo o conteúdo da palavra de Deus. Homens de Deus, aqueles que querem ensinar a palavra, não tem que saber tudo, até porque ninguém sabe tudo. Não tem que saber memorizar também, mas ele tem que saber em linhas gerais o que trata o livro. E qual que é a sequência como os assuntos são abordados. Homens de Deus deveriam estar a par disso em toda a Bíblia. Ok? Então, qual é o esboço? Vamos dividir o esboço de Gênesis em 5 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 2, nós temos a criação. A criação de todas as coisas. Do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 7, nós temos a queda e a promessa de redenção. É importante sempre colocar a redenção junto com a queda ali. Houve a queda, mas houve a promessa. Ok? Capítulos 3 até o capítulo 4, verso 7. Do capítulo 4, verso 8, até o final do capítulo 7, nós temos as gerações de Caim e Sete até o dilúvio. Então, foi um tempo, né, daqueles homens pré-diluvianos. Havia 2 linhagens na terra. A linhagem de Caim, que era impiedosa, e a linhagem de Sete, o outro filho que Deus deu para Adão e Eva no lugar de Abel, que Caim matou. Então são 2 linhagens, os descendentes de Caim e de Sete. Isso vai até o dilúvio que acontece no final do capítulo 7. No capítulo 8, até o capítulo 11, verso 9, nós temos a história do dilúvio até Babel. É um outro bloco importante do livro de Gênesis. E o último e maior, que envolve os outros 40 capítulos, é a história dos patriarcas. Do capítulo 11, verso 10, até o capítulo 50. Então, os patriarcas, nós entendemos como, começando com Abraão, depois Isaac e seu filho, depois Jacó e seus 12 filhos, mas principalmente José. Ok? Então, é a história, fundamentalmente, desses 4 homens que vai tomar a maior parte do livro. São 40 capítulos. Então, aqui você tem um esboço na sua cabeça claro.
Então, vamos relembrar isso, vamos repetir? Então, o esboço do livro tem 5 partes. A primeira parte é a criação. Depois da criação, nós temos a queda e a promessa de redenção. Depois nós temos as gerações de Caim e Sete até o dilúvio. Depois do dilúvio até Babel. E o livro finaliza com a história dos patriarcas. Amém? Ficou claro para você? Muito bem, eu penso que essa introdução ela era necessária e na próxima aula nós vamos começar a estudar propriamente o conteúdo do livro de Gênesis. Amém? Então leia na sua casa o livro. Leia. Você não precisa de ler muitos capítulos até a próxima aula, porque a gente vai ficar ainda no capítulo 1. Mas leia, medite, ore, peça ao Senhor revelação, porque quando você chegar aqui na aula, tenho certeza, o Espírito Santo vai explodir essa verdade no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Então até a nossa próxima aula. Deus abençoe a cada um. José, ok? Então é a história fundamentalmente desses 4 homens que vai tomar a maior parte do livro. São 40 capítulos. Então aqui você tem um esboço na sua cabeça claro. Então vamos relembrar isso, vamos repetir? Então o esboço do livro tem 5 partes. A primeira parte é a criação. Depois da criação nós temos a queda e a promessa de redenção. Depois nós temos as gerações de Caim e Sete até o dilúvio. Depois do dilúvio até Babel. E o livro finaliza com a história dos patriarcas. Amém? Ficou claro para você? Muito bem, eu penso que essa introdução ela era necessária e na próxima aula nós vamos começar a estudar propriamente o conteúdo do livro de Gênesis. Amém? Então leia na sua casa o livro. Leia. Você não precisa de ler muitos capítulos até a próxima aula, porque a gente vai ficar ainda no capítulo 1. Mas leia, medite, ore, peça ao Senhor revelação, porque quando você chegar aqui na aula, tenho certeza, o Espírito Santo vai explodir essa verdade no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Então até a nossa próxima aula. Deus abençoe a cada um.